Olá, boa noite. Eu sou o Evanir Aguiar e você já está no Papo Certo. Hoje trataremos sobre o tema da ilusão do sucesso material e o alinhamento da essência nos negócios. Você já sabe, pode nos assistir através do 524 aqui na RS Play da sua TV digital. Também pode nos acompanhar lá no YouTube do Papo Certo e saber todos os detalhes, novidades dos nossos programas através do Instagram, papocerto.com.br. Fiquem conosco, que logo em seguida apresentarei as nossas convidadas de hoje. Quero apresentar então as nossas convidadas de hoje, muito especiais, que trarão toda a sua experiência aqui para compartilhar com os nossos gestores, empreendedores, empresários que nos acompanham. A primeira convidada então é a Kati Sete, especialista em numerologia cabalística estratégica, atua auxiliando empreendedores a alinharem a sua identidade e propósito com seus resultados no mundo. Boa noite, Kati. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Pode se apresentar rapidamente para o nosso público? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão novo, né, neste universo do empreendedorismo. Meu nome é Kati Sete, sou numeróloga cabalista e utilizo a numerologia como uma ferramenta, né, poderosa que nós temos à nossa disposição para auxiliar os meus clientes nessa busca, né, na matéria, né, de que forma a gente alinha essência, os negócios e como isso vai reverberar nas suas vidas, nas suas empresas, nos seus colaboradores. Excelente. Em breve a Kati vai trazer toda a experiência aqui para nós com as perguntas especiais que preparamos. Também recebemos a nossa outra convidada, que é a Franciene Carra, que é presidente da Essence Franchising e fundadora do Empire Club, especialista em transformar empresárias em líderes lucrativas. Já gerou mais de 20 milhões em resultados. Boa noite, Franciene. Seja muito bem-vinda ao Papo Certo. Pode se apresentar rapidamente para o nosso público? Olá, Evanir. É um prazer estar aqui, discutindo esse tema e ajudando tantas pessoas que vão nos ouvir, né, e vão literalmente transformar as suas vidas diante do nosso papo. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Franciene Carra, eu sou advogada de formação, empresária há 14 anos, tenho uma rede de clínicas médicas e estéticas e hoje eu sou fundadora do Empire Club, que é um clube de negócios exclusivamente para mulheres empreendedoras que querem literalmente transformar as suas carreiras em sucesso. Excelente. Em breve a Franciene vai trazer aqui para nós as suas melhores experiências para compartilhar com o nosso público. Com certeza. Muito bem. Então, para começarmos o nosso papo certo de hoje, Kati, diga para nós como o nome e a marca de uma empresa podem ser ajustados numerologicamente para vibrar com a essência do dono. Perfeito. Essa é uma pergunta que todo mundo gosta, né, de saber mais. São tantos artistas que mudam os seus nomes e isso desperta um interesse, né? Então vamos falar sobre isso. A numerologia cabalística, ela é a forma que a gente alinha a questão da essência, da vibração, da frequência, né, com os objetivos dos empresários. Então, nem sempre a sua marca está vibrando, né, a energia que ela precisa vibrar para atrair os clientes adequados. Por exemplo, a sua marca pode estar vibrando hoje uma frequência que atraia um público que não esteja tão disposto a pagar pelo seu serviço. E existe uma frequência que faz isso. Então, outra coisa é alinhar a frequência da marca
a vibração da marca com a essência do empreendedor, do gestor. Então, todo este movimento começa primeiro pelo CPF, eu digo, né? Primeiro alinhamos, né, essa parte do empreendedor, do gestor, dos sócios, e depois nós alinhamos com isso a frequência da marca. Porque uma marca, ela tem que ter uma vibração que complemente a vibração do seu gestor, do empresário, porque se são desconexas, acaba refletindo nos negócios. Então, é uma empresa que não cresce, uma empresa que apresenta dificuldades financeiras, que apesar de se dedicar mais tempo, mais energia, mais dinheiro, as coisas não fluem. Tudo é energia na nossa vida. Tudo é energia, como dizia Nikola Tesla. Tudo é energia. Excelente. Eu tenho algumas experiências com nós, como contadores de mais de 250 empresas, tenho algumas experiências de empresários de sucesso que usam, de fato, a numerologia, desde o nome da sua marca, a data da constituição de sua empresa. Então, e são pessoas de sucesso. Então, aqui desmistificando que são, enfim, que não seriam pessoas esclarecidas, muito pelo contrário, pessoas com muito estudo, muito esclarecimento e usam, não é, dessa técnica, Sim. podemos dizer, né, dessa área aí do conhecimento Sim. para impulsionar ainda mais os seus negócios. Excelente. Sim, sim. Vamos falar mais sobre isso em breve. Franciene, na sua experiência, com altas cifras especialmente, você acredita que o lucro sozinho é capaz de manter uma motivação de um líder por muito tempo? Com absoluta certeza, não. O lucro, ele dá base inicial, porque, Evanir, todo mundo começa pelo dinheiro, em busca dele. Mas quando tu chega nele, tu vê que, na verdade, tu correu pelo motivo errado. O que sustenta um crescimento, principalmente quem tem crescimento acelerado, é a chamada liderança espiritual. É algo que vai muito além da pessoa da empresa. Porque a empresária está aqui para servir. Ela tem que entender isso. Então, quando tu expande este reino de Deus, é ali que tu vai ter sustento de verdade. Porque o nosso dia a dia de empresário, ele não é fácil. Então, empresárias que correm esse dia a dia só por causa de lucro, só por causa financeiro, ela começa a negociar valores, passar por cima de princípios e muitas vezes sem se dar conta. E quando ela chega lá no topo, que era o objetivo inicial, ela vê que está faltando alguma coisa. Bate um vazio. Bate aquele vazio. Para isso não acontecer, é que eu trago para todas as mulheres que chegam para mim. Para tu crescer, tu precisa ter base sólida. E base sólida se chama liderança espiritual. Excelente, liderança espiritual, equilíbrio, né? Corpo, mente, alma, coração. Sim, as emoções. O equilíbrio é excelente, Franciene. E, Kati, existe uma frequência do sucesso, né, que consegue equilibrar, então, o bolso e a alma? Existe, né? O que seria isso? Na verdade, quando a gente fala em frequência, a gente fala sobre alinhamentos, né? Então, eu digo assim, essa frequência, ela tem 3 pilares, que é a identidade, a direção e a ação, né? Então, é um tema que se conversa muito com o trabalho da Fran. Identidade. Quem você é em essência? Né? Direção. Fala muito sobre o sentido, né? Tem que ter muito claro isso, o sentido sobre tudo, né? E, inclusive, o que você veio fazer aqui, o que você veio experienciar nessa vida. Isso a numerologia cabalística explora muito. E a ação, porque o seu movimento, as suas ações precisam ser consistentes de acordo com a sua identidade e do seu direcionamento. Nós temos um case, eu e a Fran,
Gosto muito. Né? Nós temos Traga, um case, traga para nós, então. um case de sucesso, 2,5 milhões foi Uhum. a Elisa agora. Placa de premiação agora que ela teve no clube. Ela teve uma placa de premiação, foi linda, uma homenagem. Que eu e a Fran, nós não nos conhecíamos, né, Fran? Não. Mas a Elisa, a minha cliente, fez comigo toda essa parte do desenvolvimento pessoal, do CPF, né, que eu digo que vem antes sustenta o CNPJ. Uhum. Então, nós tivemos uma consultoria de desenvolvimento pessoal, né, onde, analisando o nome dela, a gente viu a possibilidade de utilizar o nome como marca. Né? Então, nós mudamos, eu conversei com ela, fizemos os ajustes, e falar sobre troca de nome mexe muito com o ego da pessoa, né? Como assim? Me identifiquei a vida inteira como, no caso dela, Elisa Gugel. E a partir de agora, eu vou me chamar Elisa Troian. Só que o processo dela foi muito bonito. Ela estava fazendo outras ferramentas de autoconhecimento. E tudo veio para corroborar com aquele momento. Então, quando eu conversei com ela sobre a troca do nome, ela disse, Kati, eu fiz constelação familiar semana passada e foi exatamente isso, essa questão do feminino, porque a minha sugestão foi dela utilizar o sobrenome da mãe, né, como marca e não o do pai. Então, tivemos essa parte do desenvolvimento pessoal, depois a consultoria empresarial, onde a questão do CPF vai além para o CNPJ e avançamos no sentido de data de registro, razão social, nome fantasia, todos esses alinhamentos que a consultoria empresarial orienta o empresário. E depois disso, ela teve, e não sei se foi naquele momento ou se foi logo depois, ela começou essa parte técnica, né, com a Fran, não sei se a Fran quer falar, eu não sei se foi junto, na verdade foi junto, porque quando ela chegou para mim, ela tinha feito, acho que 1 semana contigo, e ela me falou assim, para eu achar o meu ambiente, o meu espaço, eu vou precisar encerrar este ciclo e iniciar o outro, isso vai acontecer início de agosto. Eu falei, não tem problema, nós vamos organizar toda a parte documental, toda essa outra parte empresarial de início de empresa, agora, quando tu achar o espaço, aí a gente usa todas as estratégias para o espaço físico. E foi o que aconteceu. Sim, daí volta para cá. Uma das partes dessa análise da consultoria empresarial é saber em que momento de vida, né, do ciclo daquele empresário. Que momento ele está? É momento de expansão? Pode ser que não. Pode ser que seja um momento de reestruturação, né? E o caso dela era assim, Elisa, isso foi em fevereiro, tu vai ter que confiar em mim, mas o momento de expansão vai ser depois do teu aniversário, que é julho. Tá? Ela estava há meses procurando a tal da sala, né? Ela queria uma sala, ela tinha as características na cabeça dela, a técnica da visualização, né? Que a gente traz muito, é muito novo, muito potente isso. E tinha as características, mas tudo dava errado. Ela ia assinar o contrato, várias vezes ela perdeu 3 salas, né? 3 salas. Que ela chegava para assinar e não dava. Não dava certo. Não dava certo. Algum detalhe, algum fato aconteceu que não era para ser. Não era para ser. Mas a gente insiste, não é? Não, vamos lá, nós somos fortes, vamos insistir. Aí eu disse, Elisa, não é o momento para procurar sala. Tá? Agora é o momento que tu vai se organizar, tu vai se capacitar. Neste momento ela procurou a Fran, então muito sábia também, né? E ouviu, né, as orientações e se estruturou, foi se estruturando. Porque quando ela fez aniversário, deu 1 semana depois, ela mesma... 3 dias. 3 dias? 3 dias depois. Encontrou a sala e deu... A sala, ela não procurou pela sala. Veio para ela. Ela fala, a sala caiu no meu colo, ela diz. Porque não era o momento. Mas ela se preparou para isso, né? Se preparou para estava preparada para receber isso. Ela estava preparada para receber. Mas, se ela continuasse de fevereiro até julho procurando essa sala, né, que desgaste de tempo, de energia e de dinheiro. E tem uma coisa que ela fala, que é assim, ela disse, Kati,
eu comecei a diminuir o meu sonho. Porque tudo dava errado. E eu não entendia o que estava acontecendo, né? Tem uma coisa que eu falo assim para as minhas clientes, o que para nós é atraso, para Deus é preparo. Ah, excelente. Posso fazer aqui uma pergunta que é uma dúvida pessoal? Claro! O que as motivou a atender o público feminino essencialmente? Não, acredito que atendam também homens, Também. mas vocês fazem um direcionamento para as mulheres. O que a motivou? Depois a Franciele, o que a motivou? A minha formação também é na área jurídica, né? És advogada, então. Sim. Então, fiz a carteira da ordem. Vamos seguir os protocolos, né? Certo. Carteira da ordem, especialização. Eu acabei trabalhando muito mais em gabinete, né? Mas parecia assim que quanto eu mais avançava na área jurídica, mais um vazio interno crescia. Crescia. E era triste, porque parecia ingratidão da minha parte. Não foi, então, uma mudança por insucesso? Não. Foi para preencher um outro lado É um outro pessoal. lado, né? Porque eu via os meus colegas sofrendo, era difícil para eles passar na prova da ordem, e eu passei na primeira. Era difícil para eles a especialização, eu fui lá, eu fiz o meu trabalho em semanas ali, era tudo muito fluido, mas mesmo assim eu tinha um vazio interior que eu não conseguia explicar para ninguém. Junto com isso, o que eu fiz? Não, eu acho que eu preciso me conhecer, né? E eu fui voltando para ferramentas que eu tinha tido contato há muitos anos atrás. A numerologia, a primeira vez que eu tive contato foi em 1998. Né? Só que com o dia a dia, aí eu falo da roda do hamster, né? Eu me distanciei disso. Só que quando eu decidi olhar para dentro, eu disse, não, eu escolhi a numerologia cabalística, né? Para fazer isso, porque ela é muito efetiva, ela não dá voltas, né? Tu é assim e tu veio fazer tal coisa aqui. Onde é que tu tá neste momento, né? E mulheres... Isso assusta, tá? Não, mas é demais, é libertador. É maravilhoso. É maravilhoso, é libertador. Tu para de dar voltas. Tu para de olhar para fora. Tu para de olhar para o outro. Tu para de buscar referências exteriores, quando na verdade as respostas estão todas dentro de ti. Então, quando eu tive essa transformação, e na pandemia foi quando eu decidi, realmente, vou matar o ego, né, do direito, pegar todos os livros, cadernos, apostilas, vou botar tudo fora. Ali, eu disse, não, eu vou ajudar agora outras pessoas, né? Quem estavam mais próximos eram as mulheres, então meu público inicial e majoritário é mulher, sim. Vou ajudar elas a passarem por isso. Vou tirar elas desse lugar, onde eu um dia já estive também. Claro que ninguém sai deste vazio, né, se não tiver vontade de sair desse lugar. Mas com a ferramenta correta, com o auxiliar ali do teu lado, né, te fazendo enxergar coisas além do que tu pode ver com os olhos, é tudo gratificante. É essa clareza que edifica, é a clareza que te sustenta para este sucesso profissional, né, que é o exterior, é o espelhamento do teu interior, não é? Excelente. E Fran, conta para nós por que você escolheu o público feminino, então. Eu digo muito que eu uso muito Deus na minha história, porque eu vivi isso, Evoneiro. Quando eu abri a rede, eu tinha 26 anos. Tu imagina uma menina de 26 anos negociar com um grande empresário de São Paulo 10 unidades de uma clínica. Eu estava negociando um contrato de 10 milhões de reais. E um baita empresário sentado na minha frente. Ali eu senti a dor que é não ter esse suporte quando tu começa muito cedo. E lá na época eu me questionava, eu preciso de suporte, eu preciso de alguém me orientando, eu preciso de alguém me dando força que hoje eu não tenho. Eu tô muito no início.
Apesar de eu ser empresária desde os 18 anos, eu ainda estava no início. Eu ainda estou no início, mesmo com 14 anos. Então ali eu peguei aquela minha dor e eu fui em busca de cursos, pessoas, e eu não encontrei na época para me ajudar nisso. Quando Deus me trouxe o Empire Club, porque não foi um propósito meu, não fui eu quis um clube, não, Ele me trouxe. Porque era o meu momento de eu transformar aquela dor no servir que Ele queria, na transformação das pessoas. Então, na época que o clube caiu no meu colo, literalmente, na hora certa, com a pessoa certa, eu entendi o recado de Deus, que eu ia pegar tudo que eu senti, toda aquela frustração, toda aquela dificuldade daquele momento, e que eu ia transformar a vida das mulheres diante daquilo. Ah, que bonito, excelente. Muito bem, ó, estamos hoje falando com duas especialistas aqui em auxiliar empresárias a atingirem alta performance, não é? Estamos com, então, a Kate Sete e a Franciene Carra. Fran, posso lhe chamar de Fran? Claro. Porque a Kate chama tanto Fran, sim. né? Então, Fran, como você identifica quando uma das suas mentoradas ela já está atingindo aqueles objetivos financeiros, mas está se perdendo naquele lado pessoal, dos seus objetivos mais pessoais? Ivanir, isso acontece muito. Porque, como eu disse, todo mundo começa pelo dinheiro e quando tu atinge o êxito, tu viu que tu correu pelo motivo errado. Então, como que a gente identifica isso? Quando a pessoa não coloca o seu propósito como negócio. Ela perde a sua essência, ela perde a sua sensibilidade de escutar. Ela começa a se questionar. Tá, e agora? O que é que eu faço? Eu já atingi o êxito? Eu já tô bem? Talvez eu não tenha atingido o êxito máximo que eu gostaria, mas eu tô bem. Elas usam muito a palavra, eu tô estagnada. Mas foi o que a Kate trouxe antes. Eu tô com um vazio por dentro. Porque o que preenche o nosso vazio é o espiritual, Ivanir. Então, se tu tem uma empresa somente por conta financeira, tu não vai conseguir sustentar esse crescimento. Tu precisa de algo muito maior do que tu para a coisa acontecer. Então, eu digo, quando elas chegam para mim, a primeira pergunta que elas me fazem: Fran, como é que tu atingiu o sucesso tão cedo? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu peguei o meu propósito de vida e transformei ele num negócio. Eu transformei o que eu sou, o que eu acredito, o que eu entrego para o mundo e transformei num negócio. É por isso que eu tive sucesso cedo. Eu entendi isso muito cedo. E isso você repassa para as mentoradas? Com certeza. Então, isso é uma coisa muito engraçada, que quando elas chegam para mim no clube, eu questiono muito, por que tu tá aqui? O que tu busca? Será que eu vou conseguir te entregar? E aí, muitas me dizem hoje, eu tô aqui porque tu entrega muito resultado. Tu é uma pessoa movida a resultado. Eu quero isso. E aí é o filtro de quem entra e quem não entra no clube. Porque eu passei por isso. Eu quase caí, eu quase falhei minha empresa porque eu estava em busca somente de resultado financeiro. E eu digo isso para ela. Olha, eu te indico outros clubes, porque aqui no Empire a gente vai muito além do que o resultado financeiro. A gente te traz estrutura, a gente te traz espiritualidade, a gente traz propósito, mas principalmente responsabilidade de tu entender a tua missão de vida, que é o servir. Excelente, excelente, muito bom. Muitas reflexões aqui para nós empresários que vivemos o dia a dia em busca do resultado financeiro. A gente está hoje dando todo um enfoque, uma ênfase no lado espiritual, pessoal, especialmente propósito, né? Propósito de vida e transformar este propósito em um negócio. Excelente, muito bem. Kátia, agora uma pergunta que eu também fiquei muito curioso aqui, a nossa produção, que o nosso produtor Marcelo Guerra trouxe uma pergunta que é o seguinte: o que é a ilusão do cheguei lá, dentro da visão da numerologia estratégica? Exato, as coisas, pode perceber que as coisas não se excluem, as nossas falas acabam se complementando, que foi um dos pontos que a Fran trouxe agora, né? A ilusão do chegar lá. Se a tua motivação for, quando eu ganhar X, quando
eu crescer, quando eu adquirir. Gente, isso é muito sério, porque esse horizonte, ele se move durante a tua jornada, durante a tua caminhada. Tu vai perceber que quando tu chega lá, né, não é aquele bem material ou aquele reconhecimento, aquela posição que vai preencher o teu vazio interior. Então, a tua jornada importa, né? E os princípios, a tua missão de vida, o teu propósito. Então, temos pessoas, é propósito, é missão de vida, princípios, valores, o que te sustenta. Isso vai te dar a força necessária para seguir, né, nesse horizonte, e ele muda. Né? Então, essa sensação de insatisfação, de vazio, quando tu chega lá, fala sobre uma caminhada sem propósito. Né? Outra coisa, a questão do alinhamento. Às vezes, chegam clientes já com 20 anos de mercado. Né? Kati, eu estou estagnada. Estar estagnado é um dos principais Já fala tudo numa palavra só, né? sintomas do que está acontecendo. Assim, é um grande referencial. Quando a cliente chega e diz, estou estagnada, né? Opa, vamos ver, quem é você? O que você veio fazer aqui? Em que momento da sua vida você está? Olha, em algum ponto essa desconexão aconteceu. Né? Então, nós precisamos fazer um realinhamento, né? Ajustar a rota, ajustar o teu propósito, porque pode ser que o que te motivava há 20 anos atrás não faça mais sentido hoje, em razão da pessoa que você se tornou durante essa caminhada. Sim. Então, nós alinhamos. E sabe o que acontece muito isso na prática? É o momento de reposicionamento de marca, reposicionamento do negócio, rebranding. Né? Eu acabei de fazer de uma cliente de São Paulo, 20 anos de clínicas médicas, onde ela é a cara da empresa. Né? E hoje ela tem um grupo, ela é um grupo, né? E são várias clínicas, e chegou no momento onde ela disse, Kati, isso para mim não faz mais sentido, o dinheiro que ela queria ganhar, ela já ganhou. E agora, vazio, estagnação, ausência de motivação, o que te motiva? Então tudo isso é trabalhado, né? E alinhado com a tua essência. E, consequentemente, eu fiz parte do rebranding da nova marca. Então hoje ela não é mais grupo, ela é um outro nome, uma outra marca, né? Fran, é possível ser uma líder de alta performance sem estar com o seu lado pessoal e emocional equilibrados? Não, não é possível, porque só atinge alta performance quem entrega como trabalho, como profissão, seu propósito. O êxito máximo está ali. A alta performance está em entregar propósito no que tu faz todos os dias. Excelente. Kati, de que forma a numerologia cabalística ajuda a identificar os vazios que o dinheiro não preenche? Ai, maravilha de pergunta, né? Porque a numerologia cabalística te entrega quem tu é em essência. Se tu tem uma vida, uma motivação diversa do que a tua alma veio experienciar nessa vida, acontece que quando você chega lá, quem você é, né? Este resultado é o que a sua alma queria viver aqui? Né? Então é este alinhamento que te traz para a completude. Fran, você acredita que o vazio da essência pode atrapalhar a escala de um negócio de franchising, por exemplo? Com certeza. Porque eu lembro no início da minha carreira, né, como franqueadora, eu passei por esse vazio, porque o meu foco inicial era somente financeiro.
E aí eu comecei a ter essa trava que a Kate traz muito de eu estou atingindo o êxito, que é o que eu queria, mas falta alguma coisa. Sabe quando a gente bota a cabeça no travesseiro e a gente não consegue identificar aquele sentimento, o que a gente tá passando? Eu passei por isso, na pele. Foi ali que eu entendi que eu precisava de mais. E não era mais dinheiro, era mais propósito no que eu fazia, mais presença dentro do meu negócio. Eu estar inteira ali, seja do lado emocional, seja do lado espiritual, seja do lado financeiro. Então, eu passei por isso e sim, na época me atrapalhou muito essa questão do vazio na expansão da minha empresa. Muito bem. E, Kati, por que realizar e alcançar o sucesso material não é garantia na mudança da autoimagem do empresário? Perfeito. O que acontece? Nós temos questões de padrões, crenças, desafios. Se eles não são bem claros e colocados para o empresário, quando ele atinge uma alta performance, a gente está falando de reflexo no exterior, né? A questão da autoimagem é que mesmo ele atingindo, chegando lá onde ele gostaria de chegar, ele vai continuar com aqueles mesmos padrões, com aquelas mesmas crenças, aqueles desafios que ele não superou, as habilidades que ele não desenvolveu. E, na verdade, esse reconhecimento externo não valida a pessoa, porque mesmo a pessoa tendo atingido todos os objetivos dela, se ela chega lá no final, como a gente fala, e ela não se reconhece, porque ela se perdeu na caminhada, na jornada, ela não se reconhece, a alma dela não se reconhece, né? Então, não adianta, o resultado não vai mudar a forma como você se vê interiormente. Muito bem. Fran, agora uma pergunta que eu acredito que seja uma pergunta de milhões. A resposta é uma resposta de milhões. Qual o papel da liderança lucrativa quando o objetivo passa de ser o próximo milhão para ser qual o propósito? Essa pergunta é muito linda. E eu tenho até que me segurar para não me emocionar quando eu falo isso, porque, como eu digo, Evanier, hoje eu ensino o que eu vivo, sabe? E quando a gente para de ir em busca do próximo milhão, é nesse momento que a gente começa a viver legado. Então eu faço uma atividade com todas as sócias do clube, que é: se imaginem no dia do seu velório. O que você gostaria que estivessem falando de ti lá? Como tu gostaria de ser reconhecida? Quando tu olha para os teus filhos, que mensagem tu deixou ali? Isso é legado. Então, quando uma empresária chega para mim e quer só o financeiro, eu puxo essa coisa interna dela à tona para a consciência e faço ela pensar que ter uma empresa vai muito além do que 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Vai muito além. O que tu quer deixar para tua família? Como tu quer que teus filhos te olhem? Que bem que tu fez para a sociedade. Porque terminar somente no teu umbigo, na tua empresa, é muito pouco. Então, o que tu fez de bom para o mundo? Isso é legado. Então, eu digo, eu me emociono porque eu vivo isso hoje. Eu tenho uma empresa que deu certo e o clube, ele é legado para mim. Por isso que eu falo para a Kate, que hoje eu digo mais não para quem entra do que sim, por conta disso, porque eu quero ao meu lado pessoas que queiram construir legado. Excelente, legado, exatamente. Kate, como alinhar a jornada profissional com quem somos evita o burnout? Eu estou adorando essas perguntas. O burnout, na verdade, é uma manifestação no teu físico de algo que começou a acontecer num outro corpo, né, que é o espiritual. A pessoa sente que precisa entregar mais, ela sente que precisa fazer mais, porque ela não cresce
né? Ela não evolui e ela acha que a resposta está no exterior, sempre, sempre. Nós somos treinados para isso, né? Nós não somos treinados a buscar a resposta no nosso interior. A gente sempre vai achar que a culpa é do outro, né? E que a resposta está no exterior. Então, chegar neste ponto, a gente está falando que a pessoa transbordou. Ela transbordou, mas ela transbordou da maneira incorreta. Transbordou olhando para fora. Eu preciso fazer mais. Né? Eu preciso fazer mais. Eu estou entregando pouco. Eu não estou atingindo os meus resultados. Só que este trabalho, né, que eu e a Fran fazemos é justamente o movimento contrário. Fazer a pessoa olhar para dentro. Pode ser que essa ausência de motivação, essa ausência de propósito, não saber sobre a tua missão de vida, está te fazendo correr atrás de algo que não é seu. Então, você gasta muito mais energia, dinheiro, tempo e saúde, que é, no meu ver, o nosso maior bem, saúde. Porque se eu não tenho saúde, eu não tenho condições de usufruir do dinheiro que eu ganhei. Então, eu vou ganhar dinheiro para pagar a minha saúde, né? E o burnout é sobre isso. As pessoas estão correndo, não sabem nem por quê e por quem, né? Chegam no nível máximo de entrega e acham que o resultado para chegar lá é entregar mais, quando na verdade é olhar para dentro. Né? Então, a numerologia cabalística trabalha com outros princípios. E um dos objetivos é que a minha cliente, os meus clientes, não cheguem num burnout. Muito bem, excelente. Agora eu acredito que eu vou fazer uma outra pergunta que a Fran vai gostar muito. Fran, o Empire Club lida com mulheres de grandes resultados, mas este sentimento de insegurança, mesmo no topo, ainda é comum entre elas? Muito, e que pergunta pertinente, porque as mulheres, elas pensam que quando se chega no topo, tu se torna uma pessoa diferente. E não, tu continua a mesma, a tua essência é a mesma. Os teus sentimentos vão ser os mesmos. A diferença de quem chega lá, ou quem está prestes a chegar lá, é que sabe lidar com as emoções, sabe lidar com os sentimentos. Entende que tudo a gente se deve ao mundo espiritual. Por isso que eu sempre vou voltar para isso, porque a base que sustenta a decisão é o espírito. Então, ela vai sentir medo, ela vai sentir insegurança, mas ela entende, e é muito claro isso para ela, que algo muito maior que ela vai direcioná-la. Então, ela tem aquele ato de coragem para seguir na direção certa. Aí a insegurança some. Some. Mesmo sendo uma situação mais desafiadora do que a Mesmo, porque ela entende que Deus é sócio dela. Ela não vai errar. Ela vai vencer. Ela pode ter dificuldade, ela pode ter o medo, ela pode ter insegurança. Mas a vitória, o sucesso, ele é certo. É só questão de tempo. Excelente. E, Kati, seguindo nessa mesma linha da questão da segurança, a insegurança no ambiente de negócio pode ser um sinal de que o empresário está operando fora do seu mapa original? Exatamente, exatamente. Eu digo assim, quando o cliente chega, né, pela fala dele, eu já tenho alguns diagnósticos, né? E um deles é essa desconexão. Insegurança. A insegurança, ela é clara nesse sentido de dizer assim, olha só, pode ser que você esteja muito afastado de quem você veio ser nesta vida, do que você veio fazer, né? Porque, como a Fran falou antes, não é que a insegurança some totalmente, não é sobre isso. Mas sabe aquele passo que você dá e um passo segue ao outro e você observa uma questão interna, tem algo acontecendo no teu interior, que é como se nós temos uma bússola, né? Um termômetro interno.
E se são muitas inseguranças, são muitos medos, eu digo, é melhor pararmos agora, né? Olharmos para dentro, né? Vamos ver o que você está fazendo hoje está de acordo com o que você veio fazer aqui, realmente? Porque, de repente, toda essa insegurança está vindo de um lugar que está te dizendo assim, olha, não é por aí. Né? Se você realiza algo, concretiza algo, e ao invés de sentir a felicidade, a realização, sente vazio, sente insegurança, sente mais medos, alguma coisa não está certo. Alguma coisa está errada. Então, o primeiro conselho que eu dou é pare, né, e vamos realinhar a rota. Procura a Kati, ela e a Empire. Sabe, tem uma cliente nossa que fala que o mapa de alma é o Waze. O Waze da vida. É o Waze da vida, porque ele te diz quem tu é, né, a direção que tu deve seguir, e neste momento da vida, o que você está fazendo, o que está de acordo com seus planos, com seus projetos. Então, de repente, aquele projeto que você tem como um grande projeto da vida, né? E você queira implementar ele agora, pode ser que não seja o momento correto. Né? Pode ser que nós tenhamos... é uma boa analogia. É uma boa analogia. Tem um acidente à frente, tem que segurar, não é a hora. Exatamente, porque o mapa mostra quais são os teus desafios. O mapa mostra quais são as habilidades que tu tem que desenvolver. Essa é a primeira ferramenta que você... Exatamente, é a ferramenta do despertar. Né? Tanto que o meu Instagram é Desperte a Sua Cura. Porque, tu disse antes, fiquei até com medo, né? Mas não, é um grande despertar. É acessar uma nova consciência. Porque acessando uma nova consciência, nós acessamos clareza, e com clareza nós temos o melhor direcionamento e a cliente consegue tomar as melhores decisões. Muito bem. Franciene Carr, como a Empire integra os valores humanos na estratégia de expansão? Isso é maravilhoso, porque é exatamente isso que diz sim ou não para quem entra no clube. Porque, como eu disse, quem me busca o Empire como solução, vem através de resultado. Essa que é a grande verdade. E a gente bate muito nisso, que tu vai ter resultado. Mas quando tu opta por andar no caminho certo. E o que é o caminho certo? É entender que a gente coloca o propósito na frente e o resultado vem atrás. E agora, eu vou trazer um case nosso, meu e da Kati. Sim. Que quando ela me procurou, ela estava abrindo empresa e eu falei para ela, nesse primeiro ano a gente vai estruturar a tua abertura e tu vai ter um monte de problemas. E faz parte. Vai. E ela ainda não estava no ano de expansão com a Kati. Mas ela sabia que ela podia abrir. Abriu a empresa. Deu certo, teve lucro, um baita resultado. E aí ela entrou, acho que no ano 1, que é o ano de expansão. Sim, o ano pessoal com a Kati. O ano pessoal 1. Gente, o que ela demorou 12 meses para fazer de resultado, ela fez em 5 meses no ciclo certo. O que eu digo com isso? A gente alinhou espiritualidade com o resultado. Então, quando alguém chega para mim, o que eu olho de imediato? Valores. O que move essa pessoa? Caráter. Porque caráter não se treina. Como que ela lida com as pessoas, mas principalmente como que ela lida com o dinheiro. Porque ali diz muito sobre quem ela é. Excelente. Olha, eu vou complementar essa questão do dinheiro. Tem pessoas que, durante o diagnóstico lá do mapa de alma, eu verifico que ela possui lições kármicas ou débitos kármicos sobre dinheiro, em relação a dinheiro. Então, são pessoas que vão exteriorizar de que forma? Em padrões, crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, nem sempre é sobre vontade, né? A pessoa tem a vontade de empreender. Mas se ela vai abrir um CNPJ, primeiro ela precisa corrigir, né, interiormente esse CPF. Excelente.
Mas seguindo com a Kati, como o autoconhecimento profundo reflete na economia e no faturamento dos negócios? Eu acho que essa pergunta, Sim, né? uma continuação. Reflete muito o que a gente está falando, né? Acho que essa pergunta é um complemento do que eu acabei de falar. Porque imagina um CPF cheio de buracos para preencher, né? Cheio de questões pessoais para resolver. O mapa vem e diz assim: olha, você tem lição kármica em relação ao dinheiro. Você precisa fazer as pazes com o dinheiro. Ou você tem um débito kármico, né? E a pessoa vai lá e exterioriza isso, amplia, sai do CPF, vai para o CNPJ. A clareza que ela precisa acessar é essencial, porque é ela que vai dar a base, né, para sustentar o sucesso que ela quer. Então, se um empresário possui no seu mapa essas questões pontuais em relação a dinheiro, a gente precisa olhar para isso. Porque, com certeza, ele vai ter, isso vai refletir no negócio com problemas financeiros. Excelente. Dicas de milhões agora. Fran, qual a dica que você dá para a empresária que quer chegar aos 20 milhões de resultados, mas sem se perder no caminho? Uau, que pergunta, hein? Bom, vamos lá. O que eu vou dizer? Vou até olhar para a câmera e responder para você. Porque por muitos anos eu estive no seu lugar, que está aí me assistindo, e eu quis que alguém me respondesse o que eu vou te responder agora. Esteja sempre no centro da vontade de Deus. É ali que vai estar sucesso, propósito, vida abundante, vida próspera, e é ali que vai ter o limite para você não se perder quando literalmente a abundância chegar para você. Você precisa, escute de novo, você precisa da espiritualidade como base para sustentar a pessoa e o crescimento que você quer ter. Excelente. Uma excelente reflexão e orientação até de vida, não é? Extrapola a parte empresarial. Com certeza. Totalmente pessoal. Muito bem, Kátia, agora uma pergunta que eu acho super interessante. Como a numerologia ajuda a entender os ciclos de crise e expansão na vida do gestor? Olha, nós falamos, né, um pouco complementando então. Pode ser que os seus projetos e os seus planos não estejam de acordo com o seu ciclo de vida, né, que foi dado pelo plano divino. Então, ainda falamos o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? Então, olhar para isso. De que forma? Nós vamos colocar todos os seus objetivos, eu faço um mapa colocando 9 anos. Um ciclo de 9 anos. Então, o empresário chega, eu quero fazer isso, 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 isso. Onde cabe dentro dos anos pessoais, dentro do ciclo daquele empresário, cada movimento. Porque o que acontece, que foi o exemplo da nossa cliente que a Fran trouxe antes. Se você faz o que você quer e não é o momento correto, você encontra resistência. As coisas não fluem. É o primeiro sinal. Se você coloca os seus planos, né, em prática, começa a encontrar resistência, tudo começa a dar errado, é um sinal de que não é este o momento. Então, quando isso dentro, a numerologia cabalística estratégica é sobre isso. Vamos fazer o que deve ser feito no momento correto. Com isso, o empresário atinge o inimaginável. Ele está esperando uma cifra, ele atinge muito mais que aquilo, né? Porque ele vai no fluxo. Excelente. Não vai contra ele. Sim. A gente volta a falar, né? Tudo é energia. Então, assim, se ele está no ciclo certo, na energia certa, tudo flui muito mais rápido. E ele vai ter o resultado que ele espera mais rápido ainda. Fran, como transferir, então, essa cultura da liderança que valoriza a essência dos colaboradores também? Ah, olha isso, nós somos especialistas dentro da essência.
Primeira coisa que eu digo para as empresárias: entendam que a pessoa que está na tua frente, este funcionário, que eu nem gosto desse nome, eu uso colaborador. Ele é um ser humano. Ele tem vida, ele tem problemas, ele tem emoções, ele tem crenças. E o teu papel como empresária é ajudar ele a se evoluir para daí ele trazer evolução para a sua empresa. Então, 80% se resolve tu entendendo que a pessoa que está na tua frente ela é um ser humano. Tu tem que cuidar dela. Que também tem os objetivos dela. Que tu tem que acolher ela. E uma dica que eu dou para as empresárias que hoje estão assistindo, que eu trago para minha empresa, trago para o Empire e trago para as empresárias que estão comigo, é: realize os sonhos dos seus colaboradores. Faça eles entenderem que é através do trabalho que eles têm dentro da sua empresa que eles vão realizar os sonhos deles. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu esses dias. Nós tínhamos uma colaboradora dentro da Essence que o sonho dela era pagar um curso, era uma biomédica em São Paulo, que era um valor bem alto. E aí nós combinamos com ela, nós desenhamos na meta dos sonhos, porque nós temos isso dentro da Essence, de que se ela batesse meta durante 12 meses, a empresa pagaria com tudo, curso, hotel, passagem. O que aconteceu? Ela entregou. E quando a gente, no final do mês, a gente sempre faz a premiação de bonificação. Quando a gente entregou isso para ela, ela nem tinha se dado por conta que tinha completado os 12 meses. Quando ela recebeu aquilo, palavras dela, ela falou: meu Deus do céu, eu não consigo imaginar outra empresa que consegue fazer isso pelos colaboradores, de nos enxergar, ou seja, êxito no que a gente quer. Parabéns. E essa é uma pessoa que continuará com vocês, se for o propósito dela, por muito Com tempo. certeza. O que a Fran acabou de falar agora é algo que nós vimos sábado, né, no evento. Liderança espiritual. Né? Liderança, eu falo isso muito com os empresários. Liderança por inspiração. É diferente da liderança por autoridade. Quando você transmite para os seus colaboradores a sua essência, a sua motivação, o que te motiva, né? Quando você reflete isso nos colaboradores, eles acabam tomando isso como verdade também, e eles replicam, né? Então é uma liderança por inspiração. Excelente, estamos chegando aqui nos últimos minutos do nosso Papo Certo de hoje. Temos muito conteúdo aqui para irmos adiante com o programa por uma tarde inteira. Mas, infelizmente, eu gostaria, então, de pedir para a Kati deixar uma mensagem final para quem está sofrendo o vazio pós-conquista. Olha, eu já estive nesse lugar, né? E até, como disse a Fran, a gente se emociona em falar isso, porque parece ingratidão da nossa parte, quando a gente chega lá e sente um vazio enorme que a gente não consegue dar nome para ele, mas ele está lá, ele é real, a gente sente ele. Então, essas pessoas, né, que podem estar nesse momento, ou melhor, quem empreende hoje para não chegar neste momento pare, olhe para dentro. Nunca é tarde para realinhar, né, a sua rota. Pode ser que você esteja fazendo algo que não é o que a sua alma veio experienciar nessa vida, né? E com isso você vai perder tempo, dinheiro, vai comprometer a sua saúde, né? E outra coisa é a questão do seu momento. Pode não ser o seu momento, né, de estar fazendo o que você está fazendo agora. Se você está encontrando resistência, é um sinal de que você deve olhar para dentro. Excelente, linda mensagem. Franciene Carra, pode também trazer para nós um conselho para quem está começando a construir o seu império? Ai, que lindo. Vou me emocionar. É difícil a gente falar, né? Porque a gente volta para o nosso início. E quando a gente volta para o nosso início e a gente olha toda a trajetória, é lindo, é lindo. Então, um conselho que eu dou para você que está começando é: não se perca no caminho, porque hoje em dia é muito fácil.
Mantenham seus valores íntegros, inegociáveis. Eu faço uma analogia de não deixe o diabo entrar na sua vida, porque ele está ali. Converse muito com Deus, ore muito, porque você vai precisar. Porque o caminho, o processo inicial, ele é muito difícil. E para você não se perder em tudo isso que vai acontecer na sua vida, se ajoelhe, agradeça por toda a dificuldade de todos os dias, porque elas vão vir. E entenda que se tá difícil é porque tu está no caminho certo. Também. Lindas mensagens de ambas. E, Kati, como lhe encontrar? Quem está nos assistindo, sim. que quiser, né, procurar, Sim. receber o seu auxílio. Tá. Eu tô lá no Instagram, né? @desperte a sua cura. Tem um link para contato, pode mandar mensagem no direct que eu respondo. Não é ninguém responde por mim, eu respondo. Isso é importante, né? Ter esse contato. Uma coisa que é humanidade nos nossos negócios. Com certeza. E Fran? Meu Instagram é @francecarra, que é o meu sobrenome. Ali tu me encontra, realmente sou eu. Até é surpresa, porque quando as pessoas me mandam um direct, eu mando áudio, eu faço questão de mostrar que realmente sou eu ali. Então, a minha equipe não tem acesso ao meu Instagram, justamente porque as pessoas se abrem ali comigo, né? Então, eu respeito isso. Então, ali você me encontra, ali você pode vir tirar suas dúvidas. Se você quer aplicar para o Empire Club, pode me chamar no direct ou pelo processo de aplicação no Instagram do Empire Club. Então, você escolhe o que fica melhor para você. Excelente. Então, eu agradeço as nossas convidadas de hoje, a Kati Sete e a Franciene Carra. Muito obrigado pelas suas experiências. Eu acredito que quem nos assistiu até aqui deve ter ficado muito feliz com tudo que ouviu e muitos aprendizados. E agradeço especialmente a você que nos prestigiou com mais um Papo Certo e fiquem conosco para os nossos próximos episódios. Boa noite.